Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Guruncha Divya Bhagavat Premnoi Bijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyananti Mirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagurudev, 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 Jagurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz a gente estar aqui mais um dia se encontrando para continuar o estudo da gente de astrologia, para continuar as nossas conversas filosóficas, para continuar a leitura das escrituras sagradas e para dar boa associação uns aos outros, né? Em última análise, essa é a finalidade principal do encontro da gente, é gerar um momento em que a gente pode, tipo, buscar por uma energia mais elevada, um conhecimento transcendental e se associar com esse propósito através das bênçãos dos mestres espirituais. Então, todos os méritos, né, de todos os benefícios que a gente adquire através do nosso encontro, na realidade, essas glórias elas devem ser oferecidas para os mestres espirituais. O que a gente está fazendo aqui é um processo de repetir esse conhecimento que vem sendo transmitido há centenas de anos, né? Talvez milhares de anos que a gente não tem registros históricos para realmente confirmar o tempo desse conhecimento. Mas a gente tem, pelo menos, a certeza de que efetivamente esse conhecimento fala sobre a verdade absoluta e sobre as aplicações dessa verdade absoluta dentro da manifestação cósmica como processos, e aí sim, relativos de karma. Então, tudo que a gente entende dentro da manifestação do universo é o reflexo da mecânica do karma, que é gerida dentro da manifestação cósmica por uma energia específica que se chama Maya. Então, Maya, que é a ilusão de um certo aspecto, porque Maya significa aquilo que não é. Então, essa energia de Maya se manifesta em diferentes aspectos. Mas o aspecto que precede Maya é um aspecto que se chama Iladini Shakti. E essa Iladini Shakti é a própria refulgência do corpo transcendental da Suprema Personalidade de Deus. Então, quando a gente entende a energia material, a gente entende que essa energia material é um fragmento de Iladini Shakti. Por quê? Porque a potência total de Iladini Shakti, além de manifestar toda a natureza de relacionamento íntimo com a Suprema Personalidade de Deus, se manifesta em infinitos universos e infinitas criações para a satisfação de Deus. Então, essa potência Iladini, que é um aspecto da potência interna da Suprema Personalidade de Deus, se manifesta dentro do nosso universo material na forma de Durga, Durga Dev, que é um dos aspectos de Shakti Dev, que é a forma feminina, e aí sim, de Purusha Prakriti, Shiva Shakti. Então, essa Shakti
que é a potência criadora da energia material, que é a própria sustentadora dessa energia material e controladora, é o aspecto feminino de Shiva, entendendo Shiva como o Purusha. Por que é que eu estou explicando isso? Porque a gente está fazendo a leitura do Graha Sutras do Ernest Wilhelm, e eu venho fazendo algumas observações à abordagem que ele faz das escrituras, porque ele parte de uma vertente filosófica, uma corrente filosófica específica que fala sobre o Jyotish, inclusive, mas que é impersonalista e é chamada uma escola Mayavadi. Como a gente veio fazendo o estudo do Srimad Bhagavatam, e o Srimad Bhagavatam é uma literatura personalista, e aí é uma literatura personalista autorizada, reconhecida e indicada pelas autoridades Gaudiya Vaishnavas. Então a gente está fazendo um estudo de astrologia, né, de Jyotish, associado a um estudo de filosofia Gaudiya Vaishnava, e é aí onde alguns pensamentos e interpretações da própria astrologia divergem, mas isso em camadas muito sutis. O que eu quero dizer é o seguinte: algumas palavras traduzidas pelo Ernest Wilhelm e algumas interpretações que ele faz das escrituras, eu vou trazer uma concepção aproximada do que é dito, né? Porque eu não consigo repetir completamente o que foi falado pelos mestres espirituais, eu sou incapaz disso, mas eu tento me aproximar ao máximo da verdade que foi revelada por Srila Bhaktisiddhanta, Srila Sridhara Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur. Quem sabe também me aproximar do conhecimento que foi transmitido por Srila Shri Gauranga Dev, Shri Chaitanya. Então, a ideia é que, primeiro, antes de eu começar a leitura desse capítulo, que faz parte do primeiro capítulo, então eu estou lendo tópicos, né? Então eu estou separando esses tópicos e lendo esses tópicos um por um. O primeiro tópico que eu li desse capítulo, que fala sobre os avatares, foi Rama, que fala sobre Ramachandra, o avatar do Sol. E aí a gente tem que entender o seguinte: primeiro, a gente vai ter diferentes correntes filosóficas que abordam a astrologia. E a gente vai ter que entender que, de acordo com a base cultural de cada um desses pesquisadores, de cada um desses astrólogos, de cada um desses devotos que seja, ele vai trazer uma interpretação diferente. Então a gente tem que considerar o primeiro ponto. O Ernest Wilhelm, ele vem de uma tradição greco-romana. Mesmo que ele não seja de uma vertente cristã, católica, alguma coisa do tipo, ele parte dos princípios greco-romanos. Porque muito provavelmente ele acessou a astrologia através da astrologia pitagórica, a astrologia grega, que a gente conhece como astrologia tropical. Beleza. A outra coisa é, a gente tem que levar em consideração também que nos últimos anos aconteceu uma grande efusão, um grande crescimento da astrologia védica, e muita gente da astrologia tropical migrou para a astrologia védica ou se apropriou de algum conhecimento da astrologia védica para o uso da astrologia tropical, e muita gente acabou se aproximando da astrologia védica de uma forma muito superficial. Qual é o problema disso? Não tem acesso fidedigno à mitologia védica. E assim, eu acho usar a palavra mitologia para o conhecimento védico um reducionismo gigantesco. Mas, basicamente, seria isso. Então, uma coisa que a gente tem que entender claramente é: astrologia é um estudo arquetípico. A gente está estudando padrões. E a partir desses padrões arquetípicos, a gente está estudando manifestações, efeitos. Então, esses efeitos, eles partem de combinações, é uma questão matemática.
mas é uma questão matemática que trabalha com probabilidades arquetípicas. Para a gente poder entender quais são os efeitos que são gerados, a gente tem que entender a mitologia. Por quê? Porque a mitologia grega, a Odisseia, fala sobre essa volta de 360 graus que Perseu faz. A mesma coisa, a gente vai entender que o Śrīmad Bhagavatam fala nos 12 cantos sobre essas 12 áreas do céu, sobre essas 12 regiões celestes, mesmo entendendo que são 27 nakshatras. Então a gente vê aí que existe dentro dessa combinação muito mais do que uma coincidência, uma numerologia muito profunda. Então tudo é matematicamente planejado e mesmo esses mitos que a gente acha que são parecidos, eles carregam uma profunda resolução, né? Um profundo entendimento do que é a verdade sobre aquela energia. Então, a gente não tem fácil acesso a todas as culturas do planeta para saber quais são os arquétipos que eles criaram para descrever a manifestação kármica daquele tempo, lugar e circunstância, porque a gente também tem que levar isso em consideração. Tempo, lugar e circunstância vão gerar arquétipos específicos e manifestações divinas específicas. Por isso a gente tem que entender que a transcendência é um processo progressivo e dinâmico. Ele não é estagnado. A transcendência é dinâmica. Por quê? Porque tudo está em evolução e é infinito. Então a gente também não pode se limitar a uma concepção Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur, eu vou achar esse texto ainda, mas Bhaktivinoda Thakur ele fala que todo o processo de conhecimento transcendental ele é evolutivo porque ele passa através da experiência. Ele não é abstrato, ele é uma experiência. E se ele é uma experiência, ele pode evoluir. Porque essa experiência, através do discernimento, vai gerar evolução. Por quê? Porque a comunicação também vai gerar evolução. Se você expressa uma realização espiritual, você está trocando uma energia que é uma realização sua. Aquela outra pessoa pode ter uma realização própria através dos próprios paradigmas e trazer para você uma experiência ainda diferente da que você teve. Então é progressivo e dinâmico. O que acontece? E aí a gente pode ir para campos muito relativos do conhecimento transcendental, mas o que eu quero dizer é, eu vou continuar fazendo observações em cima do texto do Ernest Wilhelm, e aí eu vou trazer uma definição de uma pesquisa que eu fiz a respeito de uma palavra que ele traz uma tradução, e aí a gente vai continuar a leitura do texto a partir do segundo avatar, que é Krishna. Então é o seguinte, primeiro, o Ernest Wilhelm, ele coloca que Rama significa sombrio. E quando eu estava lendo já na semana passada, eu acho que foi semana passada, eu discordei, mas eu não trouxe o significado. Então, assim, um dos significados que eu trouxe naquele dia é que, de acordo com a interpretação do Mahamantra, Rama significa aquele que concede o prazer, aquele que concede todo o prazer. E aí eu fui atrás do significado em sânscrito da palavra Rama, e o significado mais popular e tradicional significa agradável. E aí, Ram, R-A-M, entre outras coisas, também significa carneiro. E aí, se refere também ao signo de Áries. E o signo de Áries é onde o Sol fica exaltado. Então faz muito sentido que Rama, sendo o avatar do Sol, fique exaltado em Áries. Existe um sábio, considerado um santo vivo ainda, chamado Shri Shri Ravi Shankar,
E aí ele fez em 2012 uma palestra no festival, no dia do festival Ramanavami, que é o dia do aparecimento de Ramachandra. E ele falou: Ram significa luz. A origem das palavras como raio e radiação vem de Ram. Ra significa radiação. Ma significa eu, meu, eu mesmo. Ram significa a luz em mim, a luz em meu coração. Isso, Shri Shri Ravi Shankar. E aí, a interpretação Gaudiya Vaishnava que a gente tem dentro da escola Shri Chaitanya Saraswati Mata fala que Rama é aquele que concede o prazer. Aquele que concede prazer também significa aquele que agrada. Então, está muito próximo da tradução literal do sânscrito, que significa agradável. E aí a gente vai falar sobre Krishna, e eu já vou falar. Krishna significa escuro. Sim, Krishna significa escuro. Krishna significa escuro. Mas Krishna também significa aquele que atrai tudo para si, o todo atrativo. E Hare, e aí é do Mahamantra, que é Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Krishna Krishna e Rama Rama, né? Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, a gente tem a repetição aí de Hare, Krishna e Rama. Hare significa potência, mas Hare também se refere a esse oposto a Krishna e a Rama, que é Shakti ou Radhe. Então, esse Radhe é amor, afeto e devoção. Então, a potência dos nomes é ativada através do amor, do afeto e da devoção. Então, é sempre essa complementaridade, é sempre essa relação direta entre algo que é o poder e algo que é o poderoso. Então, um carrega a ação, né? Então, um carrega o poder e o outro é o próprio poder. Então, esse poder é essa força interna, é esse Ladini Shakti que se manifesta como refulgência, é a própria forma de Shakti, como impessoal, que se manifesta de infinitas formas para se relacionar com a pessoa original. Então, partindo para o texto do Ernest Wilhelm, a gente vai agora para Krishna, que justamente significa escuro. E é aqui que se a gente está fazendo uma avaliação para os Jyotis, a gente está relacionando esses avatares com os planetas. Então, a relação dos avatares com os planetas, ela é diferente da relação que a gente faz quando a gente está estudando filosoficamente os Dasa avataras, que são os avatares de Vishnu, que vêm e se manifestam no mundo material, no universo material, porque nem todos nascem na Terra, porque, como a gente vai falar, inclusive, né, sobre Matsya, Kurma. Então, Kurma é maior do que o sistema solar. Então, assim, Kurma não é pequenininho, não é uma, não, é Kurma, é Kurma. Kurma é uma tartaruga gigantesca, muito gigante. Então, ela não nasce no mundo material, mas ela nasce no universo material. E os outros avatares, alguns deles acabam nascendo no mundo material mesmo. Então, aqui, Krishna, e aí, entre aspas, escuro, o avatar da lua. Krishna
é o avatar mais amado dos hindus. As histórias de Krishna são muitas e seus devotos nunca se cansam de ouvi-las. Krishna nasceu de dois pais santos enquanto estava preso pelo tio de Krishna, o maligno rei Kamsa. Kamsa aprisionara os pais de Krishna, porque uma voz do céu lhe dissera que o oitavo filho seria a morte dele. Só detalhes, né, para a gente entender. Todos esses passatempos de Krishna, que aí aqui não vão ser tratados, mas todos os passatempos de Krishna são narrados no 10º canto do Srimad Bhagavatam. E aí eu vou trazer algumas informações do 10º canto do Bhagavatam para ir acrescentando aqui. Uma das coisas interessantes é o seguinte: Kamsa, ele é um rei demoníaco. Isso aqui não está sendo dito diretamente, mas ele é extremamente irreligioso, demoníaco mesmo, e ele propagava a irreligião. E ele também ele queria adquirir poder e controle de todo mundo conhecido. E aí ele tinha essa irmã que era muito devota, muito santa, e esse marido dela que também era uma pessoa, um brahmane de muitas qualidades. Então, num determinado momento, ele tá numa carruagem com a irmã e com o cunhado, sendo puxado dentro de Mathura, que é essa cidade onde ele governa. E aí ele está vendo as crueldades de alguma forma, né, que ele estava cometendo e tal, e a impunidade com que ele fazia essas coisas. E aí uma voz fala com ele, e aí é justamente o que vai ser dito aqui. É Vishnu mesmo, né? É a voz de Vishnu que fala na cabeça dele, fala. O oitavo filho da irmã dele seria a morte dele, causaria a morte dele, iria destituir ele como rei, porque ele estava muito orgulhoso pela posição e pela opulência, pelo poder que ele tinha. Então essa voz vem e fala, tipo, não se preocupe não, porque o oitavo filho dela vai matar você e vai tomar seu lugar. Então, Kamsa aprisionara aprisionara os pais de Krishna, porque uma voz do céu lhe dissera que o oitavo filho seria a morte dele. Kamsa matou os 6 irmãos mais novos de Krishna, assim que eles nasceram, mas falhou em matar o sétimo. Então, assim, só para a gente saber, né? Ele tem um calabouço, ele prende a irmã e o cunhado no calabouço, e toda vez que nasce um bebê, toda vez que ela engravida e que o bebê nasce, ele vai lá, ele pega o bebê e ele espatifa o bebê no chão. Explode o bebê no chão, estoura ele no chão. E aí ele fez isso com os 6 primeiros. Quando nasceu o sétimo, esse sétimo bebê magicamente ele é transferido para a barriga de uma outra mulher que mora em Gokula, que é Vraja, Vrindavana. Gokula é outro nome para Vrindavana. E esse bebê ele se salva, e esse bebê é Balarama, sendo que ela acaba tendo uma menina, a irmã de Kamsa. Aqui. A sétima foi magicamente transferida para o útero de Rohini. Rohini é essa mulher que mora em Gokula, que vai ser a mãe de Balarama, que é uma outra esposa de Nanda Maharaj, que é o marido de Yashoda. Então, essa aqui de novo, falhou em matar o sétimo. Por quê? Porque aí esse bebê ele é transferido para lá. A sétima vez foi magicamente transferida para o útero de Rohini, uma mulher na vila vizinha de Gokula. Este sétimo foi Balarama, uma encarnação de Adi Shesha, a serpente de 1000 cabeças que se tornaria companheiro de Krishna ao longo da vida.
Então também eu acho que foi no último encontro de sábado, ou foi no anterior de quarta mesmo, eu não lembro, que eu falei sobre essas expansões originais. Então, essa forma original, mesmo Krishna ou Vishnu, sempre vai se expandir de duas maneiras. Uma maneira é essa forma da potência interna. Então, essa forma da potência interna se manifesta como Radharani ou Shakti Devi, e a potência externa se manifesta como Balarama, se manifesta como Aniruddha, se manifesta como Pradyumna, se manifesta como Vasudeva, ou se manifesta como outros Vishnus que têm funções específicas. Então, aqui, no passatempo de Krishna, essa forma, essa expansão de Krishna se manifesta como Balarama e vem como o sétimo filho da irmã de Kamsa que está presa no calabouço. E aí, aqui. Quando Krishna nasceu, as portas da prisão de seus pais se abriram magicamente. Seu pai o levou para Gokula e trocou Krishna pela filha recém-nascida de Yashoda. Aqui tem um outro detalhe interessante, porque o que acontece é o seguinte: quando Krishna nasce, magicamente o sol, a lua desaparece. Mas não é um eclipse. Não é o eclipse, é Maia. Maia encobre a lua. Por quê? Porque quem tem o eclipse no mapa é Mahaprabhu. Krishna não tem eclipse no mapa. Então, quando essa noite escurece completamente, todas as pessoas dormem, menos Vasudev, porque Vasudev também é o nome do pai de Krishna, que está no calabouço lá. Vasudeva pega Krishna, coloca ele no cestinho e leva ele para Gokula, para Vrindavana. E ele chega lá e troca Krishna com a filha de Yashoda, pega essa bebezinha e volta com ela para o palácio e deixa Krishna lá em Vrindavana, em Gokula. E aí, quando ele volta com essa bebezinha para o palácio, pronto, aqui. Ele volta com a bebezinha para o palácio e peraí, agora rapidinho. Eu ia pedir só para puder desligar os microfones. É, Então, quando Kamsa ouviu falar da oitava criança, ele correu para matá-la. Quando ele levantou a criança, que na verdade era filha de Yashoda, a fim de esmagá-la e matá-la, a criança escorregou dos seus dedos, voou no ar e, antes de desaparecer magicamente, disse a Kamsa que a oitava criança estava escondida em segurança. O que foi que aconteceu? Quando Kamsa levanta a bebezinha para jogar ela no chão, ela voa, ela sai voando e se manifesta numa forma de Vishnu com 4 braços, igual ao Paramatma, só que grande, flutuando no céu, e fala para Kamsa: não se preocupe, aquele que vai vir matar você está em segurança. E, tipo, tudo vai acontecer como tem que acontecer. E aí desaparece. E aí continua a história. Krishna passou sua infância em doce contentamento entre as pessoas e vaqueiros de Gokula. Por quê? Porque o pai dele lá, Nanda Maharaj, era um vaqueiro, era um dono de terra, criava vaca, era um fazendeiro. E todo mundo lá era fazendeiro também, criava vaca, plantava alguma coisa, então as crianças era tudo vaqueirinho, as meninas era tudo vaqueirinha, e aí todo mundo era um lugar rural, era um lugar muito bucólico e muito lindo. E tinha uma montanha chamada Govardhana, tem um rio chamado Jamuna. Então é os lugares onde os passatempos de Krishna aconteceram na infância dele, até os 15 anos de idade. Então, mesmo assim, olha o que aconteceu.
Krishna passou sua infância em doce contentamento entre as pessoas e vaqueiros de Gokula. Kamsa enviou muitos tipos demoníacos para matá-lo, mas Krishna, embora apenas uma criança pequena, venceu todos eles. Quando não estava destruindo os demônios enviados para matá-lo, Krishna era um deleite para todos e entreteve-os com a música de sua flauta e suas constantes brincadeiras. Então, o que acontece? Durante toda a infância de Krishna, até ele completar os 15 anos, Kamsa mandava vários bandidos e demônios para matar Krishna. Porque ele pensava, onde Vishnu tiver, vai ter muita prosperidade, as pessoas vão estar felizes, as pessoas vão estar em êxtase completo o tempo inteiro. Então ele pegava a galera e dizia, meu irmão, procure onde ele está. E quando você achar, você vai lá e mata ele. E aí ele vai mandando. E ele começa mandando. É engraçado porque os nomes são muito bons. O primeiro que ele manda é uma bruxa. E essa bruxa, ela vai e ela se disfarça de uma semideusa incrível, assim, muito linda, e todo mundo acha que é uma manifestação de Lakshmi Devi, que tá ali para abençoar a galera. E aí ela chega perguntando por uma criança iluminada e que deixa todo mundo feliz e tal, e a galera é Krishna que ela tá procurando. Ela veio aqui abençoar Krishna. E aí leva, e aí ela vai abençoar a Krishna e vai, tipo, dar para mamar, a Krishna para mamar no peito dela. Sendo que ela é uma bruxa treta mesmo, uma bruxa, assim, bizarríssima, que tinha poderes metamórficos, tá ligado? Então ela se transforma nessa deusa incrível e refugente, mas na real ela é uma bruxa cabulosíssima e ela envenenou o leite do peito dela. Então, assim, é como se ela tivesse colocado serpentes para morder o peito dela, e aí, ao invés de leite, ela tá com os seios cheios de veneno, tá ligado? E aí, Krishna vai mamar, e aí ela acha, eu vou matar ele. E aí, Krishna vai e começa a mamar. E vai mamando, 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 mamando e suga toda a energia vital do corpo dela. E ela começa a se desesperar, começa a tentar puxar ele, e aí ela perde a forma dela de beleza e vai para a forma original dela. E aí ela fica gigantesca, quilômetros, ela é gigantesca assim e morre. Aí a galera fica impressionada, tipo, o que aconteceu? Tipo, Krishna, vamos salvar a Krishna, né? Vamos salvar a Krishna, vamos salvar a Krishna, sendo que Krishna que se salvou sozinho, salvou todo mundo. E aí isso vai acontecendo várias e várias e várias vezes, vários passatempos diferentes, e é maluco. Por quê? Porque a forma como Krishna age sempre revela para as pessoas que ele é a suprema personalidade de Deus. Mas aí depois ele engana todo mundo. E aí ele se faz de criança de novo, de bebezinho, e a galera esquece o que aconteceu. E aí fica todo mundo preocupado. Meu Deus, como é que Krishna não morreu com isso? Ah, meu Deus do céu, vamos cuidar desse menininho. Oh, que perigo que ele passou e tal. E nisso tem uns passatempos que ele, tipo, que ele mata um bando de asnos selvagens que estavam cuspindo fogo e incendiando a floresta. Ele mata, ele fica rodando esses asnos pelo rabo e arremessando ele nas árvores, matando um por um, ele e Balarama. Tem um touro que aparece alucinado para matar todo mundo. Isso é demônio, tudo demônio. Disfarçado, né? Demônio metamórfico. E aí ele mata esse touro. E as vaqueirinhas ficam indignadas com ele. Mas como é que você mata um touro? Agora você vai ter que se purificar, Krishna. Como é que você mata um touro? Você é maluco e tal. Aí elas ficam tirando uma com ele. Aí ele vai, faz um lago sagrado para se purificar. Então, tudo são passatempos, assim. Todos esses passatempos são extremamente significativos.
Por quê? Todos eles estão relacionados com os eventos astrológicos que a gente está estudando. Se a gente for pensar, Indra, o passatempo de Indra com Krishna se refere ao passatempo de Diesta. E a própria representação de Diesta, que aí tem a representação como um guarda-chuva, e fala também de Krishna como o protetor dos devotos. E Krishna como aquele que possui um poder acima do poder de todos os reis. Por quê? Porque Indra é o rei dos reis, é o rei dos deuses. Então ele é o mais poderoso de todos e ele fica muito puto, porque Krishna desafia o poder dele, dizendo que as pessoas não precisam mais adorar ele. E na arrogância de Indra, ele, sem saber quem é Krishna, vai e tenta destruir Vrindavana, e Krishna protege todo mundo. Então, esse passatempo é extremamente importante também, o passatempo da colina de Govardhana. E aí a gente vai ter vários passatempos muito significativos mesmo. E aí a gente tem todo, praticamente, praticamente, o Bhagavata inteiro é para falar sobre Krishna. E aí o Bhagavad Gita é o diálogo entre Krishna e Arjuna. E o Mahabharata culmina em falar sobre Krishna, né? O ápice do Mahabharata são os ensinamentos de Krishna. Então, assim, a gente tem que entender, tipo, Krishna é essa criancinha maluca lá que fica tirando onda com todo mundo, roubando leite, roubando manteiga e iogurte com os macacos e tudo, mas ele representa uma coisa muito maior do que isso, em diferentes aspectos. A gente precisa ter cada vez mais a capacidade de buscar pelo discernimento de entender esses passatempos com a visão transcendental. Então, voltando para o texto do Ernest Wilhelm, ele continua aqui. Aos 15 anos, Krishna deixou Gokula para matar o mal Kamsa e libertar os seus pais. Krishna ficou conhecido como herói e em sua vida destruiu muitos asuras e rakshasas. Asuras são demônios e rakshasas são demônios canibais. As pessoas, portanto, sempre procuravam Krishna em busca de ajuda e conforto. Krishna é mais conhecido por seu papel como amigo, conselheiro e consolador de Arjuna e dos Pandus durante a grande guerra de Kurukshetra entre Pandus e Kurus, retratada no Mahabharata. Os ensinamentos espirituais de Krishna são preservados no Bhagavad Gita, porque o Bhagavad Gita é um pedacinho do Mahabharata, é um tomo, né? Não é um capítulo, porque o Bhagavad Gita tem 18 capítulos, mas ele é tem os Parva, aí tem Adi Parva, tem vários Parva, e aí o Bhagavad Gita é um desses Parvas. A minha internet está funcionando ainda, apareceu um aviso aqui para mim, caso corte a minha internet aconteça alguma coisa, vocês levanta a mão aí, fala alguma coisa, hein? É... Isso. Aí agora ele vai trazer a fala relacionando já com o estudo astrológico, porque a gente está vendo justamente os avatares dos planetas. Então, a Lua indica o ambiente inicial e a necessidade de ser amado e estimado. Krishna cresceu em uma atmosfera contente entre os vaqueiros, onde ele era amado e querido por todos. A lua também governa vacas, laticínios e manteiga, a comida favorita de Krishna. Krishna falou sempre da importância de bhakti, devoção, mantendo Deus sempre em mente. Ele amava seus bhaktas, os devotos, mais do que tudo, ainda mais que Brahma e todas as divindades e todas as outras divindades. Então, Krishna amava os devotos dele mais do que ele amava todos os outros seres que ele criou, os deuses e os deuses mais importantes.
É quando a mente, a lua, é mantida centralizada no coração, que Bhakti é cultivada. Entre os avatares, muitas das atividades de Krishna são questionáveis, porque Krishna era doidão. Então ele fazia coisas que era para confundir a cabeça das pessoas mesmo. A intenção dele era essa, assim, ele não estava ali para agradar ninguém, ele estava ali para ser Krishna. Então, em última análise, todas as avaliações que a gente faz partem do nosso próprio senso de julgamento. Mas Krishna está além do julgamento, ele está além da compreensão, ele é infinito. Ele é incompreensível. Não dá para a gente tentar avaliar racionalmente o que Krishna está tentando apresentar, e ainda vai ter muitos níveis e muitas nuances, por quê? Porque, em última análise, Krishna está tentando livrar a gente do condicionamento material, do ciclo de nascimentos e mortes, e levar a gente para a plataforma mais elevada. Então, ele precisa realmente quebrar com todos os nossos conceitos e preconceitos e falsas discriminações, né? Então, entre os avatares, muitas das atividades de Krishna são questionáveis, mas como sua mente sempre estava unida a Deus, pois, de fato, ele era Deus, nada que ele fizesse poderia ser interpretado como degradante para o seu espírito. Muitas coisas podem acontecer a uma pessoa e um indivíduo pode até ser instigado pelo destino a realizar menos do que ações idealistas. Em tempos como esses, a lua permite que uma pessoa se sinta bem consigo mesma, se a lua estiver bem disposta. Por outro lado, se a lua está aflita, mesmo ao realizar boas ações, um indivíduo não se sente digno ou amável ou aceitável. Krishna significa escuro, ainda que tão escuro que seja preto. Krishna era da cor de uma nuvem escura de chuva. Então ele era tipo preto cinzento, e quando o sol batia nele, ele ficava azulado. Então, assim, ele ainda é representado como azulado em algumas pinturas. A lua é o senhor da noite, o tempo das trevas. Krishna foi chamado assim por ter uma pele muito escura. Certo. O fato de os dois dos maiores e mais famosos avatares, Rama e Krishna, terem nomes que significavam sombrio é significativo. Aí aqui eu já falei antes, eu já justifiquei, eu não vou repetir. Preto, a escuridão, é aquilo que está além da criação. O mundo do homem é iluminado pelo sol. Os mundos dos céus e da vida após a morte são iluminados pelas luzes astrais. Aquilo que é Deus, aquele que é apontado como minúsculo e mais pesado, do qual todas as coisas se manifestam, é sombrio, o preto. Portanto, simboliza o mais alto estado da realização espiritual, o estado além de todas as formas físicas e astrais de realização. Aqui ele está sendo bem personalista mesmo. Então, assim, isso é uma concepção muito impersonalista, trazendo que a forma última da realização espiritual seria o nirvana, seria a aniquilação, seria a não criação, a não existência, a não personalidade. E aí a gente diverge desse ponto justamente porque Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, se Krishna é a suprema personalidade de Deus, a gente não pode desconsiderar a personalidade e considerar apenas o significado do nome como escuro. Por quê? Porque Krishna significa o todo atrativo. Esse todo atrativo é a própria consciência. Mas é a consciência última, é a consciência infinita. E aí é onde Krishna fala também, né? Dentro da criação, e aí a gente falou isso outro dia, dentro da criação, Krishna assume a forma de Shiva como Purusha. E aí ele diz que entre ele e Shiva não há diferença, é como o iogurte e o leite.
sendo que Krishna é o leite e Shiva é o iogurte. Porque o iogurte foi acrescentado um ingrediente. E esse ingrediente é essa individualidade, é esse arrancar, essa ideia de estar separado. Então, em realidade, a gente pode entender a ideia de uno e dual. Então, Beda a Beda, é Chintia a Chintia, Beda a Beda Tátua. Então, é concebível e inconcebível, dual e não dual, e assume uma forma pessoal. Então, essa é a concepção, né, que foi revelada por Mahaprabhu e que define o viés pelo qual a gente interpreta a transcendência. Concebível e inconcebível, dual e não dual, e assume uma forma pessoal. Então, aqui, quando ele fala que se resume no preto, é muito próximo da concepção última do budismo, que chega em Tatasta Shakti, chega no plano indiferenciado, chega nessa camada de não manifestação e para ali, né? Então a gente tem que atravessar essa camada para entrar no plano verdadeiramente transcendental. Então aqui, fala aí, Mohammed. Só para dar uma ideia, que nesse caso não é só o budismo, né? Mas o yoga místico e personalista também tem a mesma ideia, também se chama de samadhi. Sim, sim, exatamente. É isso que ele está falando aqui, né? O Samadhi, o Nirvana e esse lugar preto, esse lugar sombrio, é tudo tipo impersonalista, Mayavadi, né? Então, tá tudo dentro desse mesmo campo de pensamento. E mesmo quando a gente define Deus através de uma qualidade abstrata, se a gente falar Deus é amor, mas se você não tem definição para amor, Deus não tem forma nenhuma, Deus não é nada. Ah, Deus é a luz universal, mas a luz universal não define nada. Tipo, a luz vai incidir em cima de alguma coisa que toma forma, beleza. Então a gente entende. E a forma original, e aí a forma original do impessoal seria a luz que ilumina a consciência. E aí essa consciência assume uma forma pessoal e individual, e aí dentro do universo material vai assumir infinitas formas. Beleza, mas isso é uma coisa, é isso, é dual e não dual. É concebível e inconcebível, e assume uma forma pessoal. Então, é o poder e é o poderoso. O poder e o poderoso são Deus. Shiva e Shakti são Deus. Radha e Krishna são Deus. Não é um que é Deus e o outro que não é Deus. Os dois são. E aí você ainda bota Sankarsana, Anantashesha, Pradyumna, tudo. Tudo está junto, tudo faz parte, mas se manifesta de formas separadas, através das suas próprias potências e através dos seus próprios aspectos. E é aí onde a gente vai entendendo qual é o aspecto mais elevado, qual é a forma mais elevada de Deus, qual é a forma última mais elevada de Deus, Krishna. Por quê? Porque ele é todo amor, todo afeto, toda ternura, todo esse receptáculo das qualidades em máxima potência. Alexandre levantou a mão. Fala aí, Alexandre. Mas aí essa impessoalidade que você está falando, o que está bolando na minha cabeça é tipo que você coloca a matéria no meio. É como se você colocasse a materialidade. Você dá materialidade e aí torna uma coisa grosseira. É isso que eu digo. E Sim. essa questão de ser grosseiro aí traz para uma forma que pode ter formas infinitas e até humanas. E Uhum. aí isso você diz que é elevado, que é Krishna, que é Deus. É isso? Tá entendendo? Então,
Você entendeu uma parte, é porque a gente precisa realmente desconstruir isso. É porque, como eu já falei muitas vezes sobre isso, eu fico na cabeça de que todo mundo está entendendo o que eu estou falando, mas a tua pergunta é muito, muito, muito boa. O que é que acontece? Existe uma desconstrução das camadas do universo quando a gente parte da criação do universo a partir de uma perspectiva sutil. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, e isso é muito importante, e eu acho uma das coisas mais legais, a maioria das pessoas não se interessa, mas eu acho isso muito legal, que é o significado das palavras. Muitas vezes a gente está usando uma palavra e a gente usa uma palavra que o significado dela não condiz com o que a gente está querendo expressar, porque aquela palavra significa outra coisa. Então, só para a gente entender, existe uma diferença, e aí quando eu falo também ontológica, a palavra ontológica, eu já expliquei ela outras vezes, mas para quem não sabe o que significa ontológico, ontológico é como se fosse um horizonte. Ontológico é um limite, é um limiar. Então, o que é que significa? Salto ontológico é quando você, tipo, chega no limite de uma realidade e você atravessa essa realidade para uma outra coisa que é inconcebível para você e que você não tem parâmetros para avaliar aquilo. É tipo, a gente vive numa realidade tridimensional. A gente vai ter muita dificuldade para entender uma realidade de 4 dimensões. Muito mais para entender uma realidade de 5 dimensões, porque a gente não tem parâmetros. A gente não sabe, tipo, a gente não consegue entender, assim, não cabe. É tipo uma pessoa é tipo uma pessoa cega e você tentar explicar para ela o que é o azul. Aí você faz, mas azul é a cor do céu. Aí o cara faz, meu irmão, não tô vendo. Aí o cara faz, não, então é a cor do oceano. O cara faz, bicho, tu não tá entendendo, eu sou cego, velho. Ele faz, não, pô, azul, 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 ó, essa caneta é azul. O cara faz, bicho, tu não tá ligado, não. Não. Tu pode trazer uma pedra azul e eu vou pegar na pedra azul e eu não vou entender que ela é azul. Porque uma pedra verde e uma pedra amarela ia ter a mesma cor para mim, eu sou cego. É a mesma coisa. Então, Só assim, falar uma coisa que você falou. Eu tenho aquele livro Códigos Pleiadianos, ele afirma que a mente é quadridimensional. A matéria é tridimensional, o corpo é tridimensional, mas a nossa mente é quadridimensional. certo, certo. Tem um outro livro pleidiano que eu acho legal, que é A Alquimia das 9 Dimensões. A Alquimia das 9 Dimensões é bem interessante e também é dessa linha pleidiana, e ela traz justamente isso, né? Tipo, a primeira dimensão é essa dimensão que ele está falando aqui. Se você quer uma referência, pronto. Se você usa a tecnologia de linguagem pleidiana, você vai entender da seguinte maneira: a primeira dimensão é essa dimensão do vazio, do nada, do indiferente, do dormente, do adormecido, onde nada se diferencia, onde tudo faz parte da mesma coisa, está dissolvido. É um oceano de consciência adormecido. É todas as moléculas de água conectadas e unidas e ninguém assume forma alguma. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é a dimensão diferenciada. É a dimensão onde essa personalidade original ela desperta e a partir dela ela gera todas as outras, que são ela mesma, em partículas infinitesimais que se relacionam entre si. Então, dual não quer dizer dois. Dual já é infinito. Dual já é infinito. Assim como o não dual é infinito também, porque ele não pode ser mensurado. Ele não pode ser mensurado porque ele não tem forma. Ele não assume nenhuma forma. É como a energia escura. A energia escura, ela sustenta o universo, mas ela não assume nenhuma propriedade. Então, esse lugar escuro, essa dimensão, essa primeira dimensão,
é onde tudo está diluído e desconfigurado. Aí na segunda dimensão já existe o dual, já existe essa infinidade de manifestações individuais que partem da partícula original. O tridimensional é o que já passa a agregar e formar os poliédros. Por quê? Porque tudo o que existe tridimensionalmente é feito a partir da organização dessas moléculas que existem por causa da gravidade que está dentro delas. Então, a gravidade que está dentro de cada partícula é a primeira dimensão. Por quê? Porque Krishna é o todo atrativo. Então, se tudo está dentro de Krishna enquanto Krishna está dormindo, quando Krishna acorda, é ele mesmo que entra dentro de tudo para que as coisas possam existir. E isso está no Bhagavad Gita, que é quando Krishna diz: Eu sou o Atma e o Paramatma e o próprio Bhagavan. Então, quando ele diz que é Atma, ele está colocando a porção Shakti dele. Shakti é Atma, é a matéria. Paramatma é a partícula dele lá dentro. Então é a gravidade que está dentro do Atma que gera a matéria. E Purusha é porque ele assume uma forma pessoal para poder se manifestar dentro da própria criação. E aí vai se manifestar a diva, que a diva vai se apropriar da criação. A diva vai se apropriar da matéria. E através da apropriação da matéria pela diva, ela gera a transformação dessa manifestação material. Então aí é tudo karma, já vira tudo karma e aí a mecânica do karma acontecendo. Mas voltando, dentro da criação de cada universo tem planos celestiais e planos infernais. Então, a gente viu isso no outro encontro, que dentro do universo, a gente tem a plataforma intermediária, que é onde os planetas intermediários flutuam no oceano causal. Foi na conversa sobre Shiva, sábado, acho que tu não estava, não. Sábado a gente falou no dia do Mahashivaratri justamente sobre esse processo de criação. Eu já falei em outros momentos que aí vai bater o oceano e tal e vai sair Somarasa. O que acontece? Dentro do oceano, para baixo do oceano, estão os planos inferiores, que são considerados infernais. Planos de sofrimento, planos de ignorância, planos de escuridão. Flutuando no oceano estão os planos intermediários. E é muito interessante que esses planos intermediários, eles estão na mesma plataforma em que Vishnu e a Ananta Shesha. Porque a Ananta Shesha está flutuando e Vishnu também está flutuando no oceano. Do umbigo de Vishnu sai a flor de lótus. No topo da flor de lótus que se abre, nasce Brahma. Brahma vive em Brahma Louca. Brahma Louca é a última plataforma dentro da plataforma material. Então, se você imagina uma bolha, aí a gente tem aí 3/4 dela tá cheio de água. Na parte de cima dela ali, flutuando, tá Vishnu. Do umbigo de Vishnu nasce uma flor de lótus. O topo dessa flor de lótus encontra, se junta com a borda desse universo. É a parte mais elevada do universo. Brahma Louca é onde Brahma vive. E é a partir de Brahma Louca que ele cria todas as coisas que preenchem o universo. Então a gente entende que a Terra está num plano intermediário, e aí as almas que nascem na Terra, ou elas vieram de planos inferiores, ou elas vieram de planos superiores, pode vir também de planos superiores, e da Terra elas podem ir para planos inferiores ou para planos superiores, dentro da criação do universo. Então, todas essas concepções que a gente falou agora, de Mayavadi, de budismo e tal, fala que a mais elevada
é Brahma louca. Por quê? Porque em Brahma louca você pode se fundir com a borda, com a membrana. Porque a membrana é como se fosse um tecido conjuntivo. Por quê? Porque o tecido conjuntivo pode virar qualquer coisa. É como se fosse uma célula-tronco. Então, naquela célula-tronco, tudo se desfaz, tudo se dissolve. É como se fosse o buraco negro, em que tudo desaparece. Mas a gente sabe que o buraco negro, ele está levando para um outro lugar, ele está levando, de uma certa forma, transferindo essa informação para um outro lugar. Então, o que acontece? Através das nossos pensamentos, sentimentos, desejos e ações, a gente pode passar uma temporada no mundo infernal para pagar karma e depois voltar para o mundo material em qualquer condição que a gente não sabe. Ou a gente pode acumular mérito espiritual na vida material e ir para um mundo celestial. Ir para um mundo celestial ali, ficar curtindo, passar milhares de anos curtindo no mundo celestial e esperar a aniquilação do universo. A gente pode ir para um mundo celestial e esperar o universo ser destruído. Quando o universo for destruído, tudo que está dentro desse universo volta para dentro de Vishnu. Então, inevitavelmente, toda a criação volta para dormir dentro de Vishnu, se não alcançar a transcendência. Por quê? Porque a ideia é atravessar essa membrana e ir para os planos transcendentais. Por quê? Porque nos planos transcendentais não tem nascimento, não tem velhice, não tem morte, não tem doença, não tem nada disso. Por quê? Depois dessa membrana, depois de Brahma louca, tem todos os mundos Vaikunta. Então tem infinitos mundos Vaikunta. Os mundos Vaikunta é onde vive Vishnu na forma transcendental dele. Então você vai ter infinitos mundos Vaikunta com várias características de Vishnu diferentes e que as almas eternamente liberadas vivem lá com corpos transcendentais. Não é um corpo que vai estar suscetível a qualquer coisa, a prazer, dor, essas coisas, não. Corpo de êxtase. Corpo de êxtase, completamente. Beleza. Dentre todos esses planos Vaikunta, existe um que se chama Goloka, porque a gente está falando aqui de Gokula. Gokula é quando Krishna vem para o mundo material, quando Krishna vem para a Terra. O lugar onde ele vive se chama Gokula. Gokula. Em Gokula tem demônios. Então, assim, Krishna está matando demônios em Gokula. O tempo todo ele está matando demônios em Gokula. Em Goloka é a terra do prazer, da doçura, do afeto, em que você pode, tipo, estar em êxtase o tempo inteiro, porque Krishna está ali. E não interessa o que ele está fazendo, ele pode até estar matando demônio para curtir, mas você acha aquilo lindo, você acha aquilo uma beleza, você acha aquilo, tipo, ó, ele está se divertindo. E é tudo amiguinho dele, é tudo os brother dele, ele tá brincando de polícia e ladrão e depois já brinca de outra coisa. E é assim. Então, o que acontece é isso, são diferentes níveis. E aí você pode escolher os passatempos que você acha que são os mais transcendentais para você e meditar neles. E a partir dessa meditação e dessa prática espiritual, você vai se desenvolvendo nessa relação afetiva com Deus, né? Cada pessoa vai se relacionar com um aspecto diferente de Deus. Assim, eu vou falar sobre o que eu me relaciono, o que eu tento me relacionar, que aí é Krishna, mesmo que eu me relacione muito ainda com os aspectos do Senhor Shiva também, e aí Nishinradeva e tanta coisa. Mas deu para entender? Fala aí. Então, mas não vai ter essa. O que se lê bastante, que eu vejo bastante, é as pessoas falando dessa aniquilação, da Hum, aniquilação da alma, da absorção, né?
do retorno para a pátria, essas conversas todas. É tipo como se a sua alma ela tivesse um momento que ela tipo, agora chega, agora vamos voltar para casa. E o retorno é como se você retornasse para Krishna. Vamos fazer Certo. Então, essa semente, né? Essa parte de Krishna em todos voltasse para ele depois. É isso que eu penso. sim. Eu acharia que era isso que ia acontecer no segundo, no último plano, assim. Então, mas assim, eu entendo esse pensamento que você colocou, e ele é um pensamento fidedigno, né? Se a gente for pensar assim, fidedigno no sentido de que ele é um pensamento real quando a gente pensa sobre a transcendência, pensa sobre a alma. Muitas correntes filosóficas na história da humanidade chegaram nesse lugar que você está falando. Só que elas pararam aí, chegaram aí, pararam aí. Então, assim, se a gente for friamente, porque senão a gente não vai terminar de ler aqui sobre Krishna, mas assim, esse tema, eu acho ele incrível. Para mim, esse tema é fantástico. Por quê? Porque ele define, como eu estava falando, ontologicamente a filosofia. Então, tem uma filosofia transcendental que chega nesse lugar e para. E aí, o Gaudiya Vaishnavismo chegou nesse lugar e passou. E assim, resumidamente, da maneira mais simples, mas se você quiser, a gente pode desenvolver melhor isso depois. Qual seria a finalidade de Deus criar a alma se a meta última da alma fosse deixar de existir? Por que que Deus iria criar todas as infinitas almas que existem nos infinitos universos, simplesmente para dar para cada uma dessas almas o desafio de se aniquilar e se destruir e desaparecer da criação? Isso é uma boa pergunta. Então, assim, se a meta última da alma individual fosse buscar pela própria aniquilação, qual é a finalidade da existência? Se a gente está entendendo que essa existência ela é a busca por Satchitananda, eternidade, conhecimento e êxtase. Se a alma é feita disso, por que eu vou querer aniquilar ela? Então, Srila Sridhara Maharaj ele dizia: os impersonalistas são os suicidas da alma. Porque a gente pode matar o corpo, mas a gente não pode matar a alma. Mas quando a gente busca pelo Nirvana como um processo espiritual, a gente vai alcançar. Só que ele é temporário. A gente vai dormir e vai acordar de novo. E o pior, vai ser uma noite de sono que você não vai lembrar. Você vai fechar o olho e você vai abrir de novo, porque é um sono sem sonhos. Então é uma meta última que não traz resultado algum. Tu escreveu aqui, né? Vamos lá. Para adquirir experiências para a criação que é infinita, mas você não adquire experiência nenhuma porque você está apagando tudo. Você está apagando tudo. A aniquilação é apagar tudo, sendo que você não apaga. O Sim, karma eu estou continua. dizendo assim, qual é a finalidade da existência? A finalidade é essa, de você adquirir experiências para Deus, ou para a criação, ou Sim, para o todo, enfim, ou para Krishna. Mas é infinitas vezes, até que é algo que expande e depois vai, né, se auto-aniquilar. Então ele chega somente nessa parte da auto-aniquilação mesmo. Beleza, entendi. é assim, eu não acho que a aniquilação seja a meta última, não, mas eu acho que você entendeu. Depois a gente conversa mais sobre isso também. Renata quer falar? Fala aí, Renata. Então, é que eu estava aqui viajando na questão mesmo, trazendo para a Lua em si, né? A Uhum. Lua crescente, porque eu também estava pensando muito nisso, na criação e destruição. Aí eu fui parar lá no ego e tal, e eu queria mais ou menos te falar qual foi meu raciocínio para ver se é isso mesmo. A Diz Lua aí. crescente, a gente poderia fazer um paralelo com a busca exterior, da nutrição externa, né? Uhum. Até porque a lua em touro diz muito até de
compulsão alimentar, né, de ter esse cuidado e tal. E a lua minguante aí já seria um paralelo com a busca interior, com a busca espiritual, né? E aí eu estava pensando nessa questão das forças criativas que a lua representa, que ao mesmo tempo ela cria e destrói, que seriam esses períodos de crescente e minguante. Aí eu fui É, parar lá em Rohini, né, que é um nakshatra que tem muito a ver com a parte da criação, né? Sim, E que sim. tem como regente a lua, né? Uhum. E aí, onde que eu cheguei nisso tudo? É que, assim, a lua crescente, ela bem disposta, é dita como boa, mas é uma lua muito material, né? Muito ligada à matéria. E a lua minguante ou aflita, né? Ela tá mais ligada à busca espiritual. E aí vem a questão do crescer, vamos dizer assim, a lua crescente, no crescer do ego, né? E a lua minguante, eu sei que o ego tem a ver com o sol, mas é só para tentar clarear, assim, né? E a lua minguante com a destruição do ego, né? E eu pensei mais no ego no sentido mesmo dessa consciência individual que a lua representa, né? E que é isso que vocês estavam aí falando e tal, né? Que seria o destruir, por isso, essa busca espiritual, vamos dizer assim, da lua mais aflita, assim, dessa busca espiritual no sentido de destruir a consciência individual e se dissolver na totalidade. Assim, foi meu raciocínio. E minha conclusão, assim, é que a lua aflita, ela é, inclusive, assim, né, um grande trampolim, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, você para de buscar fora, porque ela não indica a necessidade de ser amado. Você para de procurar isso fora para você próprio se nutrir e procurar dentro. E por isso todo esse giro, né, da busca espiritual e tal. É muita viagem ou tem a ver? Ou não deu para pegar? Deu para pegar, tem a ver sim, não é tanta viagem, mas assim, mais uma vez a gente chega num limiar e precisa dar um passo a mais, e aí eu vou lhe empurrar nesse lugar e depois aí a gente vai administrar essa nova dimensão, tá ligado? Que é o seguinte, Hum. a gente tem que parar de avaliar a Lua como cheia, minguante, crescente e nova. A gente tem que Mas avaliar o os Tite não tites. é não sei pronunciar, o Tite não é isso que é Não, avaliado? não, Não? não. Os tites a gente avalia tipo de acordo mesmo com a intensidade específica daquele dia. Então, não é tipo o que a gente vai considerar a Lua como aflita, não é a potência luminosa dela isoladamente, dela tá com pouca força luminosa, tá com pouco brilho. Então vamos colocar aí, não é um final de uma lua minguante que diz que a lua tá fraca ou não. Porque vai que a lua tá nessa fase, nesse Tite específico, se a gente for considerar sem avaliar o Tite, mas avaliando uma minguante quase vazia, e aí tá num signo de exaltação, como touro ou como câncer, e numa casa boa, como a casa 2 ou a casa 4. Então, assim, o fato da lua estar com pouco brilho interfere na qualidade ou nos efeitos dessa lua? Não. Por quê? Hum, Porque mesmo sendo um Tite decrescente, esse Tite pode ser muito bom, pô. Imagina um Ekadasi, um Krishna Ekadasi. Um Krishna Ekadasi com a lua em Rohini, velho. Imagina. Pode ser ruim de tão bom que é. Tipo, pode ser tão bom que a pessoa não sabe controlar isso e faz mas besteira com eu a vejo vida. isso, que às vezes quando é muito bom, acaba sendo ruim, né? Sim, a gente já falou isso várias vezes e É, realmente condiz. O que eu quero que você preste atenção é o para falar a seguinte. verdade, eu pensei muito nisso agora na Lua, mas Uhum, dos outros eu ainda não uhum. tive esse.
Não, Eu já não, ouvi vocês falando, mas eu não virei a chave, entendeu? Mas a beleza, Lua agora, beleza. Então, mas pense o seguinte, quando você for avaliar a Lua, avalie a Lua ou tente avaliar a Lua pensando mais a respeito dos TITs do que dessa consideração de crescente, nova, minguante e tal. uhum, Beleza, essa é a observação. Tirando isso, todo o resto da construção que você fez é muito apropriada, mas você chegou ainda no impersonalismo. No final, você chegou na dissolução e na aniquilação, e não é aí, tá ligado? Não é aí. A ideia é a seguinte: a gente não deve buscar pela anulação. A gente não deve buscar pela anulação. A gente não deve buscar nem pelo equilíbrio, porque o equilíbrio é falso. O equilíbrio é uhum, impermanente. O equilíbrio é impermanente. Pense nisso, velho. O equilíbrio é impermanente. Por quê? Porque a criação não é permanente. Então, se a criação não é permanente, o equilíbrio é impermanente. O que é que isso quer dizer? Não adianta buscar pelo equilíbrio. Na hora que você equilibrar, vai vir uma força externa, vai desequilibrar de novo. Então, você tem que entender, a transformar a ideia de polarização é você transformar um efeito que é ruim, maléfico, em algo bom e positivo. Então você não vai querer anular aquele efeito. Você vai simplesmente transformar aquilo que estava ruim numa coisa boa. E aí essa coisa boa, ela vai multiplicar dinamicamente o efeito bom, diferente do que era ruim, que vai multiplicar um efeito negativo. Então, quando a gente está fazendo uma avaliação e a gente está buscando fazer a avaliação desses posicionamentos no mapa, quando a gente identifica os caracas negativos, se a gente procurar a antítese dele é tanto o remédio quanto o efeito que ele vai vir a dar quando você consertar o efeito dele, quando você consertar a forma como ele age. Por quê? Porque o mapa é fixo. O acontecimento vai se repetir ao longo da vida inteira. Então, aqueles indicadores vão continuar aparecendo na sua vida até o último dia de sua vida. Mas você vai escolher o que você vai fazer com ele. Então, pode ser que apareça uma coisa para você e você diga: não, eu não quero. Não, isso não é para mim. Ou não, isso não é mais para mim. Ou você ainda pode pegar aquela coisa, já que você entendeu como ela age, já que você entendeu como ela atua, como aquilo gera efeito, você pega aquilo e você coloca aquilo no caminho certo, no caminho do que deveria ser. Você dá o exemplo, você transforma, é como a gente não pode ser vítima da causalidade, da casualidade, né? A gente não pode ser vítima da casualidade, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para qualquer circunstância o tempo inteiro. A gente tem que estar alerta. E a gente tem que estar alerta principalmente sobre a gente mesmo, sobre como a gente age, como a gente pensa, como a gente reage. Então, orar e vigiar é isso, é em cima da gente. Por quê? Porque o meio ambiente sempre vai ser favorável, mesmo criando circunstâncias desfavoráveis para o nosso ego. E é aí onde entra o que você falou sobre a Lua. A Lua, o que a Lua deseja, nem sempre é favorável. Então a gente tem que superar a Lua através da inteligência. E aí já é um spoiler. Por quê? Porque quando a gente pensa, né, não colocando hierarquicamente a posição dos avatares. Mas quando Krishna fala que ele é a lua, e a gente entende que a lua é a mente, e a gente entende que Mercúrio, Budi, é a inteligência é superior à mente. Então a gente tem que usar a inteligência, o poder do discernimento, para fazer as melhores escolhas através da mente. Mas não quer dizer que Buda seja superior a Krishna, de forma alguma. Por quê? Porque essa razão
que aí é uma razão búdica, ela é impessoal. Ela é uma razão que não leva em consideração o sentimento. E a única coisa que Krishna aceita é o amor, é o afeto, para poder ter relacionamento com ele. Já Buda não busca pelo relacionamento, ele busca pela aniquilação, ele busca pelo nirvana. Então, a gente sempre tem que avaliar todas essas nuances e perspectivas, porque elas vão abrindo novas dimensões de você imaginar, mas Krishna é uma criança. Aí você acha que ele é uma criança humana. E não é, tá ligado? Aí você acha, mas ele tá brincando com os amiguinhos dele. Você acha que isso é mundano, que é material. Mas não é, é completamente transcendental. É transcendental num nível inconcebível. Porque se a gente vai ler os livros dos Goswamis e dos discípulos dos Goswamis, que interpretaram de maneira, tipo, transcendental os passatempos de Krishna, derrete o cérebro da gente. A gente não pode nem ter acesso a essas escrituras, de tão malucas que elas são. A tua mão ainda está levantada, o Lucas Deixa, levantou a mão. Fala aí. eu, deixa eu só finalizar numa coisa. Nossa, Se perdeu agora. não, o padrão, né? O padrão, ele vai servir, no caso, para a gente ter consciência dele. A gente não muda o padrão, só o fato da gente ter consciência dele, a gente vai polarizar assim. A gente tem consciência de que está num polo e vai buscar pelo outro. A Seria gente isso, muda o efeito. né? A gente muda o efeito. Muda o efeito, né? Não, é porque nessa questão da Lua, né, com a consciência individual, a mente, para mim, fez sentido nisso, nessa questão da expansão da consciência, né? De Sim, sair desse lugar individual para dentro do seu reconhecimento de padrões, você ir expandindo nesse sentido, né? De tentar sair dele já que você está consciente dele. E isso que eu entendo como expansão. certo, certo. Tá bom, tá bom, tá bom. Na viagem, é isso mesmo? Tá bom, tá certo, é isso Melhor. aí. Tá indo, tá construindo, é isso aí, tá tudo certo. Fala aí, Lucas. É a primeira vez que eu escuto. Eu sempre ouvi dizer assim sobre a busca do equilíbrio, e nunca tinha pensado nesse ponto de vista do equilíbrio precisar aniquilar alguma coisa para entrar em equilíbrio. E essa relação do serviço devocional que você coloca, trazendo a consciência de Krishna, é como se fosse, né, na leitura, pelo que eu entendi agora, é como se fosse a única salvação para harmonizar as coisas, sei lá, me soou assim. Sim, Foi isso que eu entendi. sim, é exatamente isso. A única forma possível é o serviço devocional. Porque é como Krishna explica no Bhagavad Gita, você pode, tipo, transformar todas as atividades em bhakti. Então você não vai deixar de agir. Você não vai, tipo, se isolar na montanha. Você não vai jejuar até morrer. Não, pelo contrário. Você vai, tipo, estar em contato com as pessoas para poder promover, para poder, tipo, divulgar, para poder vibrar, para poder, tipo, transmitir a consciência da alma para essas pessoas, através da sua própria consciência. Você não vai jejuar simplesmente por jejuar para não comer pecado. Não. Você vai fazer o melhor que você puder, com os melhores ingredientes que você puder, para oferecer para Krishna aquilo que ele aceita, e depois você vai se alimentar disso e distribuir os remanescentes disso. É prachadam, é misericórdia. Então, a gente não está no plano da renúncia, porque a renúncia busca pelo equilíbrio. Se a gente entende que tem um karma e que a gente precisa pagar esse karma, do ponto de vista impersonalista, renunciar geraria a neutralidade, pagaria o karma, mas você não sabe quanto karma você tem para pagar.
Como é que você vai pagar simplesmente não acumulando mais? Não tem lógica. Então, assim, você tem que realmente polarizar. E aí, essa polarização, a palavra que tu usou, né? Harmonia é diferente de equilíbrio, é significado da palavra de novo. Harmonia é diferente de equilíbrio. Porque se você for pensar em equilíbrio, uma nota só, pi, isso é equilíbrio. Mas o que faz a música é a harmonia. Então a harmonia não é equilíbrio. A harmonia não é equilíbrio, a harmonia é dinâmico, a harmonia é progressivo. E aí, Krishna é o maestro dessa harmonia que leva Brahma a criar. Porque Brahma cria o universo a partir do som da flauta de Krishna que ele ouve na meditação dele. Então, tá tudo conectado. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, quando ele estava na época de pregação dele e tal, e ele estava publicando muitos livros, ele publicava uma revista que se chamava O Harmonista. Então, assim, ele nunca usaria uma palavra que levasse a uma ideia impersonalista. Então, o harmonista é uma palavra, é um termo, né, extremamente transcendental. Então, aquele que harmoniza, né, aquele que busca a harmonia, a beleza. Então, encontrar a beleza dentro disso que parece caótico, né? Então, a gente não tem nenhuma percepção clara da realidade, porque existe uma harmonia regendo toda manifestação cósmica. Só que a gente não está ouvindo a música. A gente está tentando fazer qualquer barulho para superar essa harmonia cósmica. Então, é bem interessante essa concepção, essa profundidade, né, que a gente pode alcançar dentro da ideia filosófica mesmo da criação. Fala, Alexandre, eu tenho 2 parágrafos para ler ainda, hein? Não vai ter efeméride hoje não, mas fala aí. É que agora zoou, né? Aí você vai Agora falar, zoou, é bom. Agora zoou. Se eu zoou, tá bom, aí. pegou meu balaio e fez assim. Não. Ah, vai vendo. Você falando assim, que é a harmonia, certo? Que Uhum. é isso que a gente deve buscar. Então, se eu vou para as caracas, os caracas dos signos, dos planetas, das casas, eu tenho que buscar pelo aquilo que é totalmente do positivo. Eu tenho que praticar o positivo desses caras. Isso. Mas se você olha para os caracas e você acha coisa negativa lá e você sabe que aquela coisa negativa manifesta na sua vida, você não vai ignorar aquilo. Beleza. Você vai tentar transformar aquilo em algo bom. Então você vai pegar o que é negativo, você vai olhar para aquilo, você vai entender como aquilo se manifesta, você vai entender qual é o processo que faz aquele efeito negativo se manifestar e você vai desabilitar ele. Então, assim, vamos trazer uma coisa, só uma palavra. E é uma palavra que se relaciona a Araho. Gritaria. Gritaria. Muitas pessoas vão passar pela palavra gritaria e não vão ter nenhuma memória. Eu olho a palavra gritaria e me dá ânsia, me dá agonia, tá ligado? Gritaria. Eu tenho infinitas memórias péssimas da minha vida inteira relacionada com gritaria. Então, assim, quando eu vejo esse cara, eu vou tentar agir no sentido contrário para que nunca mais se manifeste isso na minha vida e que eu nunca use esse cara para mim, porque eu conheço ele muito bem. Então, assim, eu vou ignorar a palavra gritaria? Não, eu vou saber que isso é um grande risco que eu corro na minha vida e eu tenho que identificar e desabilitar todas as possibilidades para que esse caraca se manifeste de alguma maneira. Cada pessoa vai ter o seu. Vai ter um que vai ser, sei lá, gastar dinheiro.
Vai ter outro que vai ser fofocar. Vai ter outro que vai ser, tipo, envenenar a cabeça das outras pessoas com ideias ruins e tal. Sei lá, cada um vai achar caracas. São infinitos caracas, bons e ruins. A gente é que escolhe o que vai manifestar. Mas o que já veio manifestando até agora é resultado do nosso próprio karma. Então a gente tem que identificar e a gente tem que reprogramar essa manifestação através da nossa própria energia. Porque o que acontecer ao nosso redor é resultado da energia que a gente mesmo está vibrando, causando e percebendo. Então, é mais ou menos por aí. Belezinha? Posso ler aqui agora? Falta 2 parágrafos. É rápido. Vou lá. Eu estava falando justamente aqui, só para responder aqui ao Lucas, Caracas é escrito com K. E Caracas é de onde vêm as palavras características. Então, Caracas são palavras-chave. São palavras tipo que são códigos. E aí esses Caracas, essas palavras, elas ativam memórias, elas trazem memórias. Então, num dos materiais, eu não sei se tu tem, a gente olha os Caracas, que são as características das casas, dos signos, dos planetas, das nakshatras e aí desses yogas e tudo isso. Tudo isso, todas essas palavras são chamadas de Caracas. Então, como eu estava lendo aqui, né, do Ernest Wilhelm, ele estava justificando os nomes de Rama e Krishna como sombrio, e aí ele estava aqui. Preto, a escuridão, é aquilo que está além da criação. O mundo do homem é iluminado pelo sol, o mundo dos céus e da vida após a morte são iluminados pelas luzes astrais. Aquilo que é Deus, aquele que é apontado como minúsculo e mais pesado, do qual todas as coisas se manifestam, é sombrio. O preto, portanto, simboliza o mais alto estado de realização espiritual, o estado além de todas as formas físicas e astrais de realização. Por essa razão, o Graha da libertação, Ketu, governa o preto. Essa mesma ideia é verdadeira em relação à nossa Via Láctea e seu centro. Pensa-se que o centro da Via Láctea é um grande buraco negro, cuja força gravitacional é tão grande que suga a matéria dos polos norte e sul com tanta força que vomita a matéria novamente pelos lados, formando o padrão espiral da Via Láctea. A força gravitacional do centro da galáxia é tão grande que, eventualmente, tudo que foi expelido será novamente atraído para o centro galáctico, sobre o qual um dia de Brahma, o Criador, chegará ao fim. O mesmo acontece na evolução do homem. A princípio, o homem se distancia cada vez mais de si mesmo, até perceber que a realização é um processo interno, e então procura se olhar até se tornar guru, que literalmente significa pesado, sobre o qual atrai tudo para si, assim como um buraco negro, e assim experimenta toda a satisfação. Só como resumo também, para resumir aqui, para esclarecer um pouco o que ele está falando, que é muito interessante, quando a gente pensa pela semântica das palavras, né? Consciência de Krishna, que é a filosofia que a gente está tentando desenvolver, né? A consciência de Krishna. É a consciência de quem Krishna é e a consciência da relação que eu tenho com Krishna. Quando ele fala aqui que o homem se distancia cada vez mais de si mesmo até perceber que a realização é um processo interno. Beleza. E então, procura se olhar até tornar seguro, que literalmente significa pesado. Srila Sridhara Maharaj, ele fala no Shri Guru e Sua Graça, num dos capítulos lá, eu não lembro qual é o capítulo, ele fala, torne seguro. Por quê?
Porque o verdadeiro guru é o acharya. Guru é o que ensina pelo exemplo, é o acharya. Sendo que a palavra guru, como ele fala aqui, significa pesado. E pesado traz essa ideia de gravidade. Gravidade é Krishna, aquilo que atrai tudo para si. Então, a consciência de Krishna como a consciência de si mesmo e da sua relação com Deus, da sua relação com Krishna. Então, ele só precisa de mais um ajustezinho na forma como ele descreve, e o que ele descreve aqui está completamente correto. Completamente correto. Só não é vazio, só não é o nada, só não é impessoal. E a outra coisa é a parte astronômica que ele fala aqui. Muito provavelmente na época em que esse livro foi escrito, ou que ele estava fazendo essa pesquisa, ainda não estava entendido a quantidade gigantesca de buracos negros que tem dentro do universo. Então, o padrão de atuação gravitacional do buraco negro que tem no centro da Via Láctea é um padrão que se repete em algumas outras galáxias, mas é um padrão que aí foi definido também pelo Nassim Haramein, que é uma das teorias que está se aproximando da teoria unificada da física, que fala sobre o torus, e aí justamente fala sobre esses lugares onde existe um horizonte de eventos, um equador de eventos, né? No caso, um limite horizontal, entendendo também que não existe horizontal e vertical num plano quadridimensional, mas que quando você cria isso como uma estrutura circular, um torus, você vai ter aí um eixo vertical, onde vai ter um polo norte e um polo sul, por onde a energia ela entra e sai e circula. Então, isso cria toda essa gravidade que gera a possibilidade, né, de que a nossa galáxia exista e, de certa forma, se transforme, né? Porque o tempo todo está tudo se transformando numa escala em que a gente não consegue calcular e perceber racionalmente. A gente pode até tentar matematicamente. Então, a gente terminou aqui a parte que fala sobre Krishna. Teria muito sobre falar sobre Krishna. A gente poderia ficar simplesmente falando sobre Krishna infinitamente, e seria muito bom. Mas aí agora o livro continua para falar sobre uma forma de Vishnu, um avatar de Vishnu, que é o avatar de Marte, Nishinradeva. A gente vai fazer essa leitura na semana que vem. Eu quero saber se alguém ainda tem alguma pergunta para fazer, quer fazer algum comentário. Renata está com a mão levantada ainda. Eu queria dizer que, lamentavelmente, hoje eu tive um probleminha técnico, então eu queria pedir desculpa, principalmente a Ângela, que eu não vou poder colocar a musiquinha, nenhum mantra para rolar hoje, porque eu tô sem microfone. Se eu colocar, vai ficar estourado, porque a caixinha de som do computador está estourada, então vai ficar feio, não adianta. Então, para não ofender os santos nomes, a gente vai simplesmente meditar. Eu posso cantar um mantra, eu recitar um mantra no final. Fala aí, Renata. Não, mas então, essa questão da expansão, né, da consciência que a gente estava falando, né, dessa busca do divino, vamos dizer assim, é, está muito ligado com as nossas experiências, né, a matéria. Tanto que eu acho que essa questão do padrão que a gente está falando vai muito disso. Você se torna consciente que você é uma pessoa extremamente negativa, vamos dizer assim. Aí você se percebe negativo, você tem condição de é, começar a olhar alguma coisa de bom que aconteceu no seu dia e não supervalorizar só o negativo. É nesse sentido. E Uhum. é isso que vai te fazer é, chegar nesse lugar, né? Sim, De, sim. entende? Oi? Não,
é isso, né? A questão tanto assim do. Não, eu falo porque é uma ferramenta, né? E às vezes as coisas ficam tão na teoria que trazendo para a prática, Sim, sim, sim. cálculo, pensando na questão até do nosso corpo físico que está no nosso mapa, tudo isso é o que vai, Então, é o caminho que você vai percorrer, né? sim, sim. É, tipo, muito legal isso que tu trouxe, porque remete a um dos passatempos de Krishna também, e é bem interessante. Vamos pensar o seguinte, né? Tipo, o processo de vida espiritual pra gente, ele é, tipo, efêmero. Efêmero por quê? Porque a maioria das experiências reais espirituais que a gente só percebe quando ela passou. Quando ela tá acontecendo, a gente não tá entendendo que aquilo é transcendental, tá ligado? A gente tá ali lidando com o que tá acontecendo. Mas a coisa é transcendental. Aí depois você faz, caraca, velho, aquilo era completamente transcendental o que estava acontecendo. Mas o que é que acontece? Passatempo de Krishna com a mãe Yashoda. Krishna é um pivetinho, um bebezinho, e aí ele tá brincando com os amiguinhos dele. E ele bota para comer terra. Ele começa a comer terra. E ele começa a comer terra, começa a comer terra, começa a comer terra. E aí ninguém entende, tá ligado? E assim, o Goswami Maharaj, ele conta isso, e ele traz uma coisa filosófica assim extremamente elevada, mas a gente vai para o mais raso que tem. Ele tá comendo terra, aí um dos amiguinhos dele corre, vai chamar a mãe Yashoda. Mãe Yashoda, Krishna tá comendo terra, velho. Aí ela fica muito invocada, né? Ela fala, mas eu não acredito que esse menino tá comendo terra, não. Aí corre pra ele assim, puxa, Krishna, você tá comendo terra? Ele, não, eu não tô comendo terra, não. Ela fala, mas ele disse que você tá comendo terra. Ele fala, não, mas olha na minha boca, veja que não tem nada dentro. Aí ela abre a boca dele. E ela vê o planeta Terra inteiro dentro. Ela vê o sistema solar inteiro dentro. Ela vê o universo inteiro dentro. Ela vê, tipo, formas gigantescas dentro da boca de Krishna. E ela, tipo, entra naquele lugar e a mente dela, tipo, cai ali dentro. E ela, caraca, o universo inteiro tá aqui dentro. Tipo, é Deus que tá aqui na minha frente, tá ligado? Ela tem uma realização, um êxtase impressionante. Tipo, caraca. Deus mesmo, ela entra tipo em êxtase completo. Quando o Krishna percebe isso, ele rouba a percepção transcendental dela e ela volta e ela enfia o dedo dentro da boca dele e começa a tirar a terra que ele estava comendo e reclamando com ele. Não coma mais terra, eu dou comida boa para você, eu dou as coisas para você comer, você vai comer isso, você vai ficar doente e tal. Então, quando tu fala, pô, a gente tá no mundo material, e a gente, tipo, tá vivendo no mundo material e os parâmetros que a gente tem são todos materiais. Mesmo no plano transcendental, em Goloka, Krishna tá roubando a consciência das pessoas de que eles estão num plano transcendental. Para eles simplesmente poderem lidar com Krishna de uma maneira, tipo, espontânea, amorosa, afetuosa, não com distância, não tipo, é a suprema personalidade de Deus. Não, é Krishna, é meu amigo. Então, a ideia é que, através das nossas experiências materiais, através da nossa vida mesmo, prática, de tudo que a gente pensa, sente, deseja e age, a gente possa estar se relacionando com Krishna de uma maneira, tipo, constante, contínua, não separada. Então, como é que a gente garante que a gente vai entender ou chegar no plano transcendental? É impossível. A gente só está tentando, e aí sim, né, usar o máximo da nossa capacidade para pensar em Deus. A gente não vai entender. A gente só precisa pensar, vamos usar esse tempo para isso. E aí, cada vez que a gente tiver num desses momentos de desafio da gente, ao invés da gente ficar apegado ao desafio, apegado à dificuldade, apegado à treta que está rolando, a gente pensa, véi, mas e Krishna?
E quando ele matou tipo, ele matou um tornado uma vez, ele matou um ciclone, tá ligado? Que era um demônio também. Aí você começa a entender, velho, tá tudo explicado. Você vai encontrar a resposta para tudo dentro da sua vida através das escrituras, porque as escrituras estão aí para isso. Vyasadeva fez com uma intenção, Ganesha fez com intenção, e mesmo, tipo, Parashara, antes deles todos, quando compila, né, essa matemática dos Jyotish, ele tem uma intenção também. Então, é isso, a gente tem que buscar por esse propósito, né? Tipo, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam, Archanam, Padasevanam, Atmanivedanam. Eu sempre esqueço algum, eu nunca lembro um. Mas é isso, pensar, lembrar, recitar, adorar, se render completamente, né? Tipo, vai se render completamente, a gente não está controlando nada. Quantas vezes eu respirei enquanto eu estou falando? Porque eu esqueço de respirar. Aí quando eu lembro, tá ficando tudo cinza já, assim, eu tô apagando já, tá ligado? É isso, galera. Belezinha? A gente falou um monte hoje, foi massa. Todas as glórias e todos os méritos são para os mestres espirituais. Ó, a peninha de Krishna ali, ó, a peninha de pavão com a Ângela, que massa. Então, é isso. Se a gente consegue lembrar de Krishna vendo uma pena de pavão, se a gente consegue lembrar de Krishna vendo o pôr do sol, vendo a lua crescendo, vendo, tipo, os bichinhos brincando, é para isso que a vida significa, tá ligado? E é para isso que a gente tá aqui. E aí vamos lembrar cada vez mais desses passatempos, vamos lembrar cada vez mais dessas qualidades, porque é para isso que a vida vale a pena, tá ligado? O resto é viagem, velho. É mais fácil, feito a Alexandra disse assim, putz, agora zoou minha cabeça todinha. Eu gosto é quando zoa a minha cabeça, velho. Eu fico procurando a galera que vai conseguir chacoalhar a minha cabeça para tirar o que tá colado no fundo. E eu ver o que tá lá, porque já, tipo, criou uma casca já, tá ligado? Tipo, a lama assentou de um jeito que grudou no fundo do poço. Tem que dar uma chacoalhada lá para ver se sai esse grude de dentro da minha cabeça. E é isso, eu fico procurando. Então, qualquer coisa, as perguntas me ajudam muito a chacoalhar esse lodo. Então, eu sempre agradeço. Então, eu agradeço mais uma vez, de todo o coração, pela oportunidade de estar aqui, de ler as escrituras, de ter a associação de vocês, de poder lembrar de alguma forma alguma coisa que eu aprendi com os mestres espirituais. E eu espero que a gente continue se encontrando mais vezes. Eu fico muito feliz mesmo. Leiam os textos, façam perguntas na medida do possível. Tragam essas perguntas para o encontro da gente. Todas as glórias são para os mestres espirituais e todas as glórias são para os devotos reunidos. Só mais uma coisa. Hoje é um dia extremamente auspicioso. Foi o dia da instalação das deidades do templo de Vila Govinda, na Itália. Shri Shri Radhi... Peraí, eu vou lembrar o nome das deidades agora. Shri Shri Goura Gandharvika Gopinath. Shri Shri Goura Gandharvika Gopinath. Então são as deidades que foram instaladas em na Itália, lá na Vila Govinda hoje, teve transmissão pela internet, já está no YouTube também. São as deidades, a coisa mais linda do mundo. Fantástico, incrível. A Agnihotra também está lá online, então quem quiser assistir vai ser muito abençoado. Então, assim, hoje foi um dia realmente muito bom para a gente se encontrar e lembrar de Krishna. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem em paz. A gente se encontra logo mais, que hoje já é quinta, daqui a pouco é sábado. Tamo junto. É nóis. Falou.
Abração, Om galera. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hara Hara Mahadev. Har Har Mahadev. Hara Hara Mahadev. Boa noite. Boa noite, boa noite. Haribol, Haribol. Tudo bom? Boa noite. Boa noite.